então, presidente, em relação às medidas jurídicas que poderia adotar no cenário discutido. Verifica-se, portanto, que há aqui indícios razoáveis de autoria para o recebimento e justa causa total para o recebimento da denúncia. Da mesma forma, em relação a Augusto Heleno Ribeiro Pereira. O doutor Matheus Maier Milanês disse da tribuna, como disse, todos ouvimos com extrema atenção, que o general Heleno teria sido relegado a segundo plano. General Heleno não teria mais nenhuma influência, nenhuma participação. Nós todos nos recordamos também nessa mesma reunião em que o ministro Anderson Torres fala de atacar as urnas eletrônicas, o então ministro do GSI, general Heleno, começa a dizer das providências que estava tomando e o presidente, então presidente também denunciado Jair Messias Bolsonaro, ele pede para interromper e diz, isso nós temos que falar só nós dois, porque você falou que pode vazar, é só falar que vai vazar que vaza, então vamos conversar nós dois. Então, não há nenhuma prova de que o presidente Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro tenha se distanciado do general Heleno. E a denúncia descreve também que o general Heleno, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, auxiliou a estruturar o discurso de desinformação amplamente divulgado pelas falas do ex-presidente da República. Ou seja, participou de todo o iter criminis, há indícios razoáveis de autoria, com a ideia de incentivar as especulações na tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, com o intuito de desmoralizar o processo democrático e esse grupo se manter no poder. A denúncia pontuou que foram localizadas anotações idênticas em documentos apreendidos, tanto com o denunciado Ramagem, Alexandre Ramagem Rodrigues, quanto com o denunciado Augusto Heleno Ribeiro Pereira, consistente em um plano para descumprir decisões judiciais sensíveis ao que a Procuradoria imputou como organização criminosa, a qual visava coagir a Polícia Federal a ignorar as ordens judiciais proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. A agenda apreendida, e essa prova também é autônoma em relação à delação, a agência apreendida de Augusto Heleno Ribeiro Pereira corrobora a narrativa da denúncia. Vejam, no telão a agenda e coloca-se o MJ acionar a AGU caráter de urgência sob ordem judicial manifestamente ilegal. A AGU faz um texto fundamentado na Constituição afirmando ser ordem ilegal. Ou seja, para que não haja necessidade ou para que não houvesse necessidade de cumprimento de ordem judicial. As anotações demonstram, conforme narrado na denúncia, que a organização criminosa pretendia aprovar ordem ilegal autorizada pelo acusado Jair Messias Bolsonaro, que teria força vinculante. Minuta do golpe de um lado e, do outro, a estruturação constante na agenda do ministro do GSI, a estruturação de se produzir um parecer vinculante da AGU, dizendo que não haveria necessidade de cumprir ordem do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Se o Supremo declarasse inconstitucional, aquela minuta de golpe não haveria necessidade de se cumprir. Obviamente, nenhum AGU digno do nome de advogado-geral da União produziria isso, como não produziu. Nenhum AGU produziu. Há, então, a descrição dessa participação individualizada de Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Narrou também, detalhou a sua participação diretamente na ABIN. Todos sabem que o GSI, a ABIN, estava vinculada diretamente ao GSI. No governo anterior. Então, que Alexandre Ramagem, hierarquicamente, estaria subordinado ao ministro, então, o ministro-general Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Detalhou, inclusive, essa utilização, tendo relatado ao líder, segundo a
denúncia da organização criminosa Jair Messias Bolsonaro, que conversou com o diretor adjunto da ABIN sobre infiltração de agentes em campanhas eleitorais. Há uma conversa aqui que foi detalhada, está transcrita nos autos, em que Augusto Heleno conversa com o presidente Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro, exatamente naquele momento da reunião que eu disse para vocês. Tem 2 pontos para tocar aqui, presidente, diz Augusto Heleno. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os 2 lados estão fazendo. O problema todo disso é de vazar qualquer coisa em relação a isso. Se houver porque muita gente se conhece nesse meio, se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da ABIN em qualquer lugar, diz o denunciado, então, o presidente Jair Bolsonaro: ô, general, eu peço que o senhor não fale, por favor. Não prossiga mais na tua observação. Eu peço que o senhor não prossiga na tua observação. Se a gente começa a falar, não vazar, o senhor esquece? Pode vazar. Então, a gente conversa em particular na nossa sala, lá sobre esse assunto. Qual assunto? Infiltração de agentes da ABIN na campanha eleitoral. Então, a gente conversa em particular na nossa sala lá sobre esse assunto, o que, porventura, a ABIN está fazendo, tá? Então, há todos elementos razoáveis, indícios de autoria para o recebimento de denúncia contra Augusto Heleno. Em relação ao denunciado Jair Messias Bolsonaro,